Deixa agora. Vamos iniciar a leitura do capítulo 5 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Chama A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. A mulher esqueleto, encarando a natureza de vida, morte e vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entrem em conflito, muito embora exista discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua a lealdade e vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida, morte e vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo, o Sol, as estrelas novas e a Lua, assim como as questões dos seres humanos e as das menores criaturas, como células e átomos, possuem essa característica de agitação, hesitação e, novamente, agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem, e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos da vida, morte e vida da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito, que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar, como veremos. Teremos de dormir com a morte. A Mulher Esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo descrevem o amor como uma união entre dois seres, cuja força reunida permite a um deles, ou ambos, a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e morte. Para compreender essa história, temos de entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível, composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada angakok, mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem, porém, exigências para esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a Mulher Esqueleto. Ela é também chamada de a morte. E nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida. Num dos seus muitos disfarces, nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. Num relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo, que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar a terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor,
e às vezes as mulheres, pois quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgastes também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nesta antiga história do Provinute, estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço. Quem me passou essa história foi Mary Ucalati. Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. Bom, e essa foi só uma introdução, agora vamos ao conto realmente, né? A mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descer pela água abaixo e se prendeu. Logo em que? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade. Agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar. Quanto tempo sua carne duraria? Quanto tempo ele se viria livre da obrigação de pescar? Enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou como uma espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada pela superfície, puxada pelos seus ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. Ai! Gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam num vermelho forte. Ah! Berrou ele, soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam, como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. Ah! Uivava ele, quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo, agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha da pesca, vinha aos solavancos, bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne, que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus muclucs. O tempo todo ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel e, de quatro, engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro! É, seguro, graças aos deuses. Raven, graças a Raven. E também a toda generosa Sedna, em segurança afinal. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela. Aquilo, jogada num monte no chão de neve, como um calcanhar sobre um ombro,
um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza, bem devagar. Ele entendeu as mãos, bem devagar ele estendeu as mãos encardidas e falando baixinho com a mãe, como uma mãe fala para o filho, começou a soltá-la da linha de pesca. Oh, na, na, na. Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Oh, na, na, na. Trabalhou sem parar noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava palavra, não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e, de repente, ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e refletindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu, bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bum, 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 bum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta: carne, 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 carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e os seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor. E todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. Desculpa. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabem. Esse conto tem tanto símbolo, né? Vamos começar então a ler a explanação da autora pelo olhar junguiano, né? Então, o Jung é um grande pensador que trabalha bastante com os arquétipos, com os símbolos, né? Com os sonhos. E então ela começa a destrinchar todo esse conteúdo do conto, agora de uma forma mais objetiva, né? E desvendando os símbolos. Então ela começa falando da morte na casa do amor. A gente parava aqui? Era até aqui hoje? Então, Eu acho que tem mais um pouquinho. acho que tem mais um pouco, né? Acho que era até aí. Acho que era até o conto. Não, era até as primeiras fases do amor. É. Então vamos lá. A incapacidade de encarar a mulher esqueleto, de desenredá-la, é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar, é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto.
Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam o verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada dos fluxos e refluxos em todos os finais e reinícios é o que cria um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno. O medo da natureza, da vida, morte e vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas, até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados equivocadamente a aceitar de forma mutilada que um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida como opostos, devemos encará-los juntos, como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É fato que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim, de algum modo, em algum ponto, nas delicadas camadas do ser criado quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida, morte e vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham pavor do compromisso. Eles têm um medo horrível de passar por um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Têm medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte, batendo com o dedo do pé no chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado, os que estão vivendo, do outro, os que estão morrendo. Ela pretende terminar seu trabalho, está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida, morte e vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará em seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacionalista. Disse que se carrega uma grande foice para ceifar a vida dos que de nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa os cadáveres espalhados por onde passa, ou que ela os afoga e fica uivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como no leste da Índia e na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abraçando sua dor e proporcionando alívio. Disse que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo, a fim que ele possa nascer. Disse que ela guia as mãos das parteiras, que abre o caminho para o leite nos seios maternos e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita sua generosidade e suas lições. Em termos arquetípicos, a natureza da vida, morte e vida é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias e no folclore do mundo, como Dama del Muerte, a morte, Coatlic, Hel, Bercha, Quenin, Baba Yaga, a Dama de Branco, a misericordiosa Beladona e como um grupo de mulheres chamadas pelos gregos de Graiai, as Damas Cinzentas. Desde a Banshee, em sua carruagem feita de nuvens da noite, até La Llorona, a mulher que chora junto ao rio. Desde o anjo sombrio que afaga os seres humanos com a ponta de uma asa, fazendo com que caiam em êxtase, até o fogo fátuo, que aparece quando uma morte é iminente. As histórias estão repletas de remanescentes de antigas encarnações da deusa da vida, morte e vida.
Grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza, da vida, morte e vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não, não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Ela é composta pelas partes de nós mesmas que sabem quando algo pode e deve nascer e quando ele deve morrer. Trata-se de um mestre profundo, se ao menos aprendermos seu ritmo. Rosário Castellanos, poeta e mística mexicana, escreve acerca da entrega às forças que governam a vida e a morte. Dame la muerte que me falta, dame a morte que preciso. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte não há lições. Sem a morte não há um fundo escuro contra o qual o diamante cintila. Enquanto aqueles que são iniciados não têm medo da morte, a cultura muitas vezes nos incita a julgar a mulher esqueleto pelo penhasco abaixo. Não só por ela ser apavorante, mas também porque demora muito para que aprendamos a lidar com ela. Um mundo desalmado estimula cada vez maior rapidez na procura desenfreada daquele único filamento, que parece ser aquele que arderá imediatamente e para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo. Tempo para encontrá-lo, tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tentam amar fiquem confusas e atormentadas. E que, como na história dos sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen, dancem loucamente, incapazes de parar com agitação frenética, e passem rodopiando direto pelas coisas que, no fundo do coração, elas mais prezam. Existe, porém, outra maneira, melhor, que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades do ser humano. E como ocorre com tanta frequência nos ciclos da individuação, a maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso. Bom, esse é o trecho de hoje. Deixa eu só. Estou anotando algumas coisas que ficaram aqui. Espero que vocês tenham conseguido ouvir aí no carro, né, a caminho do trabalho. E agora a gente vai. Pode parar o compartilhamento. Quem conseguir digitar um pouquinho no chat aí como foi, escutar essa leitura. O chat está aberto aqui. Que é lindo. E vamos comentar um pouquinho do que a gente leu, né? O que ficou mais forte para você, assim, da leitura? Para mim, acho que do maior símbolo do conto foi o fato do pescador, né, sair andando e sempre a mulher esqueleto enredrada, né, na linha dele, né, e ele sempre fugindo de ter que olhar para aquilo, né, então ele vai sempre buscar uma distração fora, vai sair, então para mim isso ficou bem marcante, né, e ao mesmo tempo quem jogou a vara, a intenção foi dele, né? Sim, ele queria pescar. Ele queria pescar. Aí quando ele pesca e vê que ele tem que lidar com a morte, ele sai andando, vai fugir dessa morte, né? Essa é uma coisa que ficou bem marcante, assim, para mim, no conto, assim. O conto inteiro é muito lindo, assim. E foi forte. E acho que depois o texto complementa, né, sobre essa nossa negação de ter que lidar com a morte, né? Nós como, em geral, como humanidade, né? E a gente vive um mundo onde cada vez mais a gente tem estímulos, né? Movimento perpétuo, né? Que nem ele fala, né? Porque o movimento perpétuo é isso, a morte é o fim do movimento, né?
De um movimento, né? De um movimento, mas o fim do movimento, né? Então, viver vida, morte, vida é isso. Movimento, né? Inspiração, né? Tal, em um momento que tem que é a morte. E depois a gente respira de novo. Né? No começo ela até fala, né? Você falou da inspiração depois da morte, né? No começo ela fala que tem um fluxo e um refluxo, né? Então ela chama de hesitação. Tem um momento de ir e depois de hesitar, né? Ela fala, antes do conto, ela fala que tem os períodos de hesitação para depois retomar, né? Uhum. Tem muitas coisas bonitas nesse conto mesmo. Primeiro que o conto começa com primeiro uma violência ali, né? Algo que ela fez que o pai não gostou e ela foi castigada, né? Jogada do penhasco. E depois na explanação ela fala, né? Que a nossa tendência é muitas vezes em jogar do penhasco, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer ver. E ela também traz a mulher esqueleto como um terceiro elemento na relação. Isso também é muito legal, de você No começo, entender que não é um casal só, né? Tem que abraçar o terceiro elemento. E esse terceiro elemento é a morte. Entender que vai ter realmente os períodos de refluxo, de hesitação, né? De se perder. Acho linda a analogia que ela faz com virar o bebê de cabeça para baixo, né? Como é que o bebê nasce? Ele vira de cabeça para baixo, então ele sai totalmente da posição que ele ficou por vários meses. Então, no final, para ele nascer, ele vira de cabeça para baixo e aí ele nasce. E ela fala, né, tem uma hora que ela fala que a morte, na verdade, ela traz em si uma vida incubada. A morte, ela tem em si uma perspectiva de uma nova vida, mesmo que a nossa existência tenha sido retalhada até os ossos. Ela escreve com essas palavras, mesmo que a nossa existência tenha sido retalhada até os ossos. Então, bom dia. Quando a gente está quando foi explorado até o fundo do nosso âmago, da nossa alma, ali o que existe? Uma nova capacidade de vida. Né? Se algo morreu, abriu espaço para que algo novo nasça. Né? Algo deixou de existir, né? Se deixou de existir, a gente dá espaço para que possa existir algo novo, né? Acho que é interessante isso, assim. E a morte aqui a gente está falando de várias coisas, né? Pode ser a morte de um hábito antigo, a morte de um aspecto do nosso ser que não faz mais sentido, a morte de algo que a gente acreditava, de uma crença, enfim, são diversas mortes que acontecem, né? Para que se construa um novo relacionamento e um novo ser, porque se o relacionamento muda, é porque aqueles indivíduos mudaram, né? São pessoas diferentes dentro do mesmo relacionamento. Acho que, de alguma forma, quando a gente lida com a vida, morte e vida, a gente está fazendo um pacto, né, com a vida, né? Com a vida no sentido maior, assim, da jornada mesmo, né? Que a gente vive. Então, acho que quando a gente tem olha para essa morte como professora, a gente faz um pacto com a nossa transformação, com amadurecer, com crescer, né? Então, quando a gente perde um dente, a gente tem que estar lidando, né? Com a vida, morte e vida. Tá morrendo um dente para nascer outro. Quando a gente lida com uma cicatriz, morre uma pele para nascer outra, né? Isso pode ser visto na natureza, né? As árvores são grandes professoras. A gente pode ver o tempo todo essa morte. Essas folhas caem, essas folhas nascem. A gente observa muito isso. E acho que nós, seres humanos, também passamos por isso o tempo todo. Nossas células estão vivendo, morrendo o tempo todo. A gente não vê, mas está aqui dentro da gente acontecendo. E da mesma forma, acho que nossos pensamentos estão passando por isso, os nossos sentimentos, né? Os nossos valores também vão passando por isso e estão sendo reconstruídos a todo momento. Isso.
Outra coisa engraçada também é como ela o tempo todo fala, né? O quanto o pescador achava a mulher esqueleto aterrorizante, apavorante, aparece muito, que ele fugia loucamente daquela coisa, né? Tem uma hora que ela fala, aquilo tava lá, né? Aquele esqueleto tava lá. Em algum momento ele se compadece, ele se internece por aquele ser que estava ali, que parecia um ser humano, né? Algo desperta dentro dele, mas ainda assim é apavorante, né? E aí na explanação ela fala que a gente muitas vezes fica numa busca do do amor que completa, a máquina do amor, né? E que a gente acha que vai ser um filamento que vai acender rápido. E ela fala, né, que leva tempo, é um processo que leva tempo. Ela escreve lá atrás, o milagre leva tempo. A gente acha que o milagre vai ser rápido, né? E é isso, tem que investir tempo, energia, ter disposição, abertura para isso. E isso me lembra um termo que eu sempre falo, do Hard Work Miracle, que é de um ensinamento budista que eu escutei. E ele falava do Hard Work Miracle, né? O trabalho pesado para conseguir atingir o milagre. E é sobre isso que a gente está falando, né? O quanto a gente tem que ter paciência e predisposição para conseguir atingir o milagre. Tem que ter um, um trabalho mesmo para a gente conseguir chegar, conquistar esse lugar. E a outra coisa que eu queria comentar é que ela até fala, né, ela relembra do conto dos sapatinhos vermelhos, de a gente às vezes passar por cima do milagre, passar reto por aquilo que prezamos, né? E nesse conto também, o pescador, ele jogou a linha, ele queria pescar. Quando ele sentiu o peso, ele achou até que ia ser ótimo para alimentar toda a aldeia, né, toda a família. E quando ele enxerga o que é, não é exatamente o que ele queria, não é o que ele esperava. Então ele tinha uma expectativa que no primeiro momento não foi atingido, né? E ele queria desenredar, larga isso aqui, né? Isso aqui é estranho, isso é esquisito, isso é feio, isso é aterrorizante, sai correndo. E aquele era o milagre, né? Ele ia Acho que passar reto pelo milagre. a expectativa é que ela tivesse pronta, né? Tivesse pronta, né? já com carne, Já né? com carne, já toda pronta, né? E ela vai se aprontando conforme ela vai se envolvendo, vai se aproximando dele, né? E aí isso a partir de um choro dele, né? De uma A comoção, um partir de envolvimento. uma lágrima dele sonhando, né? Ela consegue começar a se formar, ter forma, né? É bem simbólica essa parte também. Do sonho e da lágrima, né? Mas eu ia te perguntar por que você acha que tantas imagens de morte têm a ver com uma mulher? Tipo, todas os deuses praticamente que foi falando de morte eram mulheres. Por que você acha que isso tem a ver? Eu acho que a mulher está um pouco mais perto dessa simbologia da morte pelos ciclos, né, que são marcados até no corpo, né? Até pela própria menstruação mesmo. A gente vive o ciclo de vida, morte e vida mensalmente, com lua nova, quando a gente está lunando, com a lua crescente, né, quando a nossa pré-ovulação, a cheia, que é a ovulação, que é esse momento da expansão, da criação, né, do mostrar-se no mundo, e depois tem a morte, que é quando a lua desaparece no céu, a gente também entra na nossa caverna, é um período de morte, de introspecção. Então a mulher está bem perto dessa simbologia, né, do fluxo, do refluxo, da expansão e da retração, da vida e da morte. E também pela geração da vida mesmo, né? Pela gestação e geração da vida, né? A mulher vive isso no próprio corpo durante 9 meses, né? Mas ainda tem o período extra-uterino, né? De gestação, extra-uterino. Então, a vida, a morte e vida está muito marcado até no corpo da mulher. E o homem assiste isso um pouco de lado, né? Mas não que ele não tenha. Como é isso para os homens? Eu pensei, na verdade, que quando você estava falando, depois eu falo dos homens, mas quando você estava falando, eu falei, a mulher, de alguma forma, ela trabalha com essa questão da vida, da geração da vida. Então, ela está muito mais perto de encarar
vida, morte, vida, né? Porque é diferente de uma visão que morte é o fim, né? Acabou. A partir da morte, não, mas entender que ela é um ciclo, né? Sim. Então, eu entendo que muda bastante, assim, essa visão. Então, se ela está perto da vida, está perto da morte também. Sim. E em relação aos homens, né, eu acho que para nós, a gente enxerga esse processo da vida como um pescador mesmo, assim, como um cara que apoia, que está ali próximo, que vai buscar, né, vivenciar a vida, morte e vida. Então, a mulher está gerando, enquanto ela está gerando, a gente está preparando o lar também, né? Tá indo caçar, tá indo cuidar dessa estruturação. Acho que é isso. Sabe que quando você fala assim, eu fico pensando, né, o quanto os homens estão muito perto da morte, assim. Não sei se tem a ver só com, enfim, período patriarcal e tal, mas os homens eles têm essa relação de colocar-se em risco, né, de se aproximar da morte, assim. Os adolescentes, meninos, eles gostam de racha, eles gostam de skate, né, esporte radical, sempre muito perto desse lugar, assim. E quando a gente vê no próprio conto, né, quem foi o perpetrador da violência? Foi um homem, foi um pai, assim. E dá para ver, assim, um cheirinho de patriarcado quando ela fala, a mulher fala, né? Que ela ficava em silêncio. Você lembra dessa parte que ela falava? Ela não ousava falar porque ela tinha medo de ser abandonada, né? Então ela ficava bem quietinha, só se deixando ser tocada, né? Ser manuseada ali. Então ela não falava nada com medo de ser abandonada de novo. Então a gente vê como esse conto é antigo, é ancestral, né? Mas ele já estava ali com nuances de um período marcado por violência, né, perpetrada pelo pai e também pelo silêncio a que ela se submete para não ser abandonada por um homem que porque ela estava com muita fome, fazia muito tempo que ela não tinha isso, então ela tinha uma fome e uma sede absurda, assim, né? Então eu fico pensando assim, né, no quanto os homens ficam perto da violência, perto da morte, assim, só que não nessa morte simbólica, nessa Uhum. morte física mesmo, né? Que silencia o outro e que chega a termo mesmo, a morte de fato, que é sintoma de uma sociedade um pouco doente ainda, né? E aí a gente está aqui olhando para isso. Talvez acho que os homens estão mais perto dessa ideia de que a morte é o fim, né? É, Talvez quando a gente busca, nós homens buscamos encarar esse processo, tipo um racha, assim, né? Encarar que a gente quer se libertar de alguma coisa, né? Então, não dá, não é um tempo de parada, que talvez a morte, como a vida, exige, né? Que existe um tempo de parada, de gestação. Então, quando a gente vai para essa coisa assim, buscar vai para a guerra, vai lá para o movimento, e de repente cessou o movimento, acabou, né? Não tem um novo recomeço, não tem um olhar dessa vida de novo, né? E acho que isso é muito do patriarcado, não tem essa visão cíclica. Acabou, no novo, exterminou, acabou, né? terminou, a partir do dia primeiro eu começo a minha dieta, né? E percebo bastante isso. Sim. Esse flerte, né, com a morte como fim. E aqui a gente está olhando para esse outro lugar, de que a morte leva em si possibilidades de vida. Eu acho que é isso para hoje. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é isso para hoje. Só queria citar o termo do Bert Hellinger que ele fala, né? Me fez lembrar do Bert quando ele fala do amor à segunda vista, que o nosso senso comum fala do amor à primeira vista, né? Ah, amor à primeira vista.
E o Bert fala do amor à segunda vista, que é quando você encara esse esqueleto e mesmo assim se apaixona por ele. Eu acho que talvez eu quero aproveitar esse gancho e falar um pouquinho como que isso talvez entre um pouco nos relacionamentos, né? E de alguma forma a gente entender que ninguém está pronto, né? A gente conversa até sobre isso, quem que está pronto para se relacionar? Acho que talvez a gente nunca está pronto para se relacionar, mas a gente tem uma predisposição para poder encarar a morte, né? E essa predisposição é individual. Eu estou a fim de encarar a minha morte aqui, de olhar para essas questões e poder me transformar junto dessa pessoa. E acho que quando a gente vive um relacionamento na qual uma dessas pessoas não está disposta a poder olhar para essa possibilidade de se transformar, né, de ser diferente, e eu não quero nem falar de se aprimorar ou mudar ou sei lá o quê, mas ser diferente, né? Sair de um lugar que eu me conheço, que eu sou comum, eu acho que esse ponto fala bastante disso também, assim, né? Então, um homem não chora, mas de repente sonhando ele chora. O homem não se vulnerabiliza, mas quando ele está ali deitado na cama, ele se vulnerabiliza. E a partir dali, ele pode viver e acessar, né, a morte que está do lado dele. Fechado no iglu, né? Fechado no Sabe, iglu, ele olhou de uma forma diferente. E a luz, é engraçado essa hora também, né? É interessante que ela fala assim: a luz talvez tenha deixado ela não tão estranha, né? Tinha uma luz acolhedora ali, intimista, e essa luz não deixou ela tão assustadora. Então a gente pode deixar essa luz entrar, né? Para não deixar as coisas tão assustadoras. E aí, a luz só entra também se a gente tiver uma fresta, né? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci que você fala. eu ia falar, quando você vai lembrando, eu ia falar que esse é um ponto de outono, né? Tem muito a ver com esse momento que a gente vive agora no planeta agora, né? Vem Sim. de outono. As folhas estão caindo, a vida está preparando, morrendo, né? Para no inverno começar a renovar e na primavera renascer. Eu falei, nossa, que simbólico a tua escolha, assim, para esse momento. Foi meio intuitivo, na verdade. Mas, Sem pensar muito. Mas é isso. Ricardo tá aí? Conseguiu escutar? Se você não conseguir falar, não tem problema. A gente vai deixar essa gravação disponível no YouTube, para quem quiser assistir depois e vocês que quiserem reassistir também. Quer conduzir uma meditação? Só pra gente. pode ser? Vamos Pra fechar, gente... então, uma meditação. Só pra gente integrar o encontro de hoje. A gente possa aqui botar os dois pés no chão, coluna reta. Fechar o olho. E que a gente possa agora inspirar, trazendo vida. Expirar, sentindo essa vida se espalhar. E no meio disso tudo, entre essa inspiração e a expiração, tem um momento onde não tem, onde nem não está entrando ar nem saindo, um momento de pausa. E é que a gente toma consciência desse momento de pausa. E nesse momento de pausa a gente tem um encontro com a morte, com a Chorona, com as entidades que os arquétipos, na verdade, que possam representar.
E a partir daí a gente se torna um mestre de nós mesmos. E, mano, esse ponto, concentrando-se nesse ponto, entre inspiração e expiração. E dentro dessa maestria de nós mesmos, a gente tem como companheiro a transformação, essa capacidade de morrer para renascer. E cada um pode decretar o que quer que morra dentro de si. E é isso. A gente tem um bom dia, uma boa semana. Um bom dia de vida, morte e vida para vocês. Até terça que vem, gente. Gratidão a quem veio.